Paz e graça, povo de Deus, tudo bem? Shalom! Estamos de volta com o segundo episódio do O Fim dos Tempos Podcast. E você, o que tem acompanhado? O que tem pensado? Abril, morte do Papa, apagão na Europa, pânico para muita gente. O mundo está realmente uma loucura. E muitos com a teoria da conspiração, muitos também com visão profética, fala sobre o fim dos tempos. E é por isso que temos esse podcast com o teólogo Antonilson Almeida, ou Anthony Almeida. E hoje vamos estar falando aqui sobre a Terceira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial durou por volta de 4 anos. A Segunda Guerra Mundial demorou um pouco mais aí, foi para 6 anos e 21 anos depois da Primeira. Já se passaram 90 anos, graças a Deus, sem a Guerra Mundial. Mas o mundo vive em guerra o tempo todo. E hoje o tema é esse, Terceira Guerra Mundial. Antônio Almeida, como é que você está? Tudo bem? Que bênção, Morivaldo. Muito bem, que bom estar aqui mais uma vez participando do Fim dos Tempos Podcast, esse que propõe respostas para perguntas inquietantes. Estamos aqui, para seguir com esse tema de hoje, que é um tema muito importante. Haverá ou não Terceira Guerra Mundial? Quando será e o que é que vai acontecer com o mundo? Pois é, recentemente, a volta do Trump ao poder nos Estados Unidos e alerta do mundo quanto às, digamos assim, que o Trump passou até a provocar, as provocações econômicas com o mundo, que deixou um alerta e pessoas ficaram realmente preocupadas e estão preocupadas. E agora, se falando aqui em Europa, no último dia 28 de abril, um apagão. 2 meses, a Europa já havia alertado, pedido aí para a população, se preparar aí para 72 horas, foram 72 horas, e muita gente que foram aos supermercados comprar água, alimentos, e outros também não deu importância, não deu ligança, como se diz no popular, e no dia 28 aconteceu um apagão aí, que foi menos de 12 horas de apagão, e causou um pânico, imagino que fosse mais tempo. Então, fala para mim aí, Antonilson, Terceira Guerra Mundial, dentro da Escritura, dentro das profecias, o que nos diz a Bíblia quanto a esse assunto? Olha, esse assunto é um assunto muito peculiar e agora é a grande pergunta que tem surgido no cenário mundial. Quais serão os desdobramentos da vida na Terra? Bom, a Bíblia ela nos dá alguns cronogramas com relação à guerra. A Bíblia, profeticamente, é um livro que foi construído em cima de guerras. E em se tratando de guerras relacionadas a Apocalipse, ao fim dos tempos, nós temos algumas revelações importantes sobre isso. Mas o que nós podemos afirmar já de antemão, apesar de todas as teorias da conspiração que tem e a real possibilidade de uma guerra nuclear, é que a Bíblia ela precisa sim uma terceira guerra. Ela aponta para uma terceira guerra. E essa Terceira Guerra Mundial tem requintes dessas algivas nucleares, mas só que é uma guerra que será travada em um cenário específico, profeticamente falando, a saber, no cenário do Oriente Médio, e com certeza se expandirá para outros lugares, mas no cenário do Oriente Médio é uma guerra que envolverá diretamente a nação de Israel e o Cristo, que tomará o cabo da guerra no final. Quando se fala em termos de guerra, a gente sempre tem o conhecimento que até foi denominada de Guerra Santa, que acontece sempre as guerras nos países do Oriente Médio, que sempre tem guerra. Israel também, a vida inteira é cercado de guerras. Mas quando se trata da Terceira Guerra Mundial, isso é uma guerra ideológica, uma guerra religiosa, uma guerra econômica, qual tipo de guerra? Ou já o Armagedon, já o fim? A guerra, com certeza, as suas motivações são sempre as mesmas. Todas as guerras que envolveram a história da humanidade sempre tiveram as duas motivações. Guerras de motivação ideológica política, e as guerras de motivação religiosa.
Então nós temos aí o mesmo cenário hoje envolvendo o mundo. Nós temos um mundo polarizado, onde nós temos de um lado um Islã crescendo de maneira surreal na Europa, e do outro lado nós temos o judaísmo / cristianismo. Então nós temos duas vertentes terríveis que inevitavelmente sempre tiveram choques e agora caminham para um choque mais impactante ainda. Então nós temos sim a mesma motivação das demais guerras, né? Fundamento religioso e o fundamento econômico do outro lado / ideologias. Mas no caso, não tem nenhuma previsão, né, que fala-se, de verdade, da Terceira Guerra Mundial. E até eu falei aqui no início, já se passaram 90 anos. Claro que o mundo está em guerra, mas não uma guerra mundial de degradação, você fala aí, né, de ogivas, de bombas nucleares, mas está em alerta, o mundo está em alerta. Será que dentro dessa visão teológica dá para prever quando será essa terceira guerra, quando vai acontecer, e também dentro dos sinais que têm acontecido, vamos dizer assim, no discurso, né, dos grandes líderes mundiais? Dentro do cenário teológico dá para a gente prever sim essa terceira guerra mundial. Dá para a gente fazer muitas previsões que antecipam os noticiários, né? Por exemplo, nós podemos pegar Apocalipse capítulo 6. Quando você pega aquele texto ali de Apocalipse capítulo 6, do verso 2 a seguir, você vai ver uma ordem de acontecimentos. Então, dentro do panorama profético, existe uma cronologia de fatos, né? E aí é muito importante que o assinante, quem está assistindo esse podcast agora, compreenda algo muito forte, que é o quê? O cenário apropriado para a terceira guerra. Primeira coisa que acontece, e é por isso que nesse momento nós não podemos nos avexar em meio às teorias da conspiração e outras coisas mais, a primeira coisa que vai acontecer é que vai surgir um líder mundial. Nós precisamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos entender o momento. O momento que nós estamos vivendo está dentro do que Jesus falou em Mateus 24. Jesus falou sobre guerras e rumores de guerra. Esse é o momento, o cenário atual. Olha como a Bíblia é atual. Então, esse momento que nós estamos vivendo é declarado na Bíblia Sagrada pelo próprio Senhor Jesus como um tempo de guerras e rumores de guerras. Mas me desculpa a te interromper e até confrontar quanto a isso, mas dentro desses 2025 anos, sempre não aconteceu guerras e rumores de guerra? Pronto, maravilha, é isso mesmo. Dentro do tempo da história da humanidade, sempre foi marcado por guerras, né? Agora, especificamente, o que nós precisamos compreender dentro dessa profecia de Cristo é que esse momento é um momento diferente de todos os demais. Eu quero ler aqui para o ouvinte perceber em Mateus capítulo 24, verso de número 6, né? Verso de número 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Só que no verso de número 8, Jesus vai dar uma pista para nós. E essa pista ela é muito intrigante, porque ele vai dizer: mas todas estas coisas são princípio das dores. Então Jesus ele cria um parâmetro para que a gente compreenda as guerras. Qual é o parâmetro que Cristo cria? É muito simples. Ele diz que assim como se observa o processo de gravidez, assim também deve-se observar os sinais, dentre eles as guerras. Então, como é que eu avalio as guerras atuais? Como um processo de gravidez. No tempo dele, ele disse, é princípio de dores. Nos dias atuais, é a gravidez avantajada. Como a gente chega nessa definição? Vamos lá. Se nós observarmos os sinais gerais na natureza e as próprias guerras, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que sempre houve tsunami, sempre houve fome e sempre houveram guerras. Mas não em todos os lugares, como tem acontecido ultimamente, né? Pronto. Então a grande tem espalhado e lugares, geograficamente falando, que não aconteciam essas tragédias. Exatamente. Então a grande questão é a lente que Jesus nos empresta, que é o quê? O processo de gravidez. Então existem processos. As dores de gravidez começam com dores pequenas e bem espaçadas. Ou seja, as guerras pontuais que aconteciam em lugares específicos do mapa mundi, né? As pestes pontuais, né? Os tsunamis que aconteceram de maneira pontuais. Isso é fato. Agora, o que Jesus está dizendo é,
quando chegar o momento de dar à luz, aí a coisa vai ficar menos espaçada e mais aguda. Uma gravidez, chega o momento de dar à luz, as dores vão ficando menos espaçadas e mais agudas. A mesma coisa quando a gente faz a leitura das guerras. Por exemplo, nós temos várias guerras de procuração no mundo. Né? Nós temos guerra no Oriente Médio, nós temos a possibilidade de uma guerra entre China e Taiwan, nós temos a atual guerra da Rússia com a Ucrânia, são guerras específicas por reivindicação de terra, onde o princípio é o seguinte: eu quero tomar posse daquilo que já foi meu. Então isso é muito importante para nós analisarmos, que é o mesmo cenário que deflagrou a Segunda Grande Guerra Mundial. E dentro desse contexto aí é que deflagrou também as guerras até antes de Cristo, que sempre essa guerra era por disputa territorial. Sim. Né? E hoje é além disso. Mas, não sei se você concluiu essa parte aí, mas eu gostaria de entender uma coisa. O pessoal sempre nessa expectativa da Terceira Guerra Mundial, olhando para o contexto bíblico e profético. Você acha, então, que essa Terceira Guerra já é o fim? Quem vai provocar essa Terceira Guerra é o anticristo? Ou ainda ele vem depois da Terceira Guerra? Como que será isso dentro da Bíblia? Muito bem. Então, esse é a grande X da questão, né? É a organização do pensamento. O anticristo, ele vem em um cenário de guerra, que é exatamente o que Jesus falou. Essas guerras e rumores de guerra, o rumor aqui, no grego, é um medo eminente por uma possível destruição. Então, é um medo, é um pavor pela possibilidade de uma destruição do mundo. E isso, inevitavelmente, nos arremete à ideia de hoje. Todo mundo tem medo de uma guerra nuclear. Porque todo mundo sabe o desdobramento de uma guerra dessa. Não será uma guerra como as demais, de trincheira, ou de aviões apenas, ou tanques. É uma guerra que vai afetar o mundo. Tá? Então, esse é o rumor que Jesus está falando. Então, os rumores exacerbados, agudos, apontam para uma gravidez avantajada. A quantidade de guerras pontuais apontam para uma gravidez avantajada. Falando de sinais, nos últimos tempos nós tivemos 4 grandes gripes, que não aconteceu em 300 anos para trás. Nos últimos tempos, nós tivemos mais de 87 grandes tsunamis, que não aconteceu em 400 anos para trás, numa brevidade, como aconteceu agora. Né? E agora, esse rumor, esse pavor de guerra. Então, esse é o cenário necessário para que o anticristo venha. Então, eu asseguro ao querido que está aí, nesse momento, ouvindo, né, o podcast, assistindo o podcast, que nós não teremos uma terceira grande guerra mundial diante do cenário polarizado, apesar de que tudo conspira para, nós não teremos uma terceira grande guerra mundial sem que antes surja um grande líder para coordenar essa guerra. Isso é muito importante a gente pensar agora. Só haverá uma terceira grande guerra mundial quando o anticristo se manifestar. Então, no caso, ele vai se manifestar primeiro, vai trazer talvez aí um discurso de paz, vai haver aí vamos dizer assim, como se fala lá, né? Vai maquiar, né, um tempo de paz, de organização, e depois então ele que vai dominar ou talvez orquestrar essa terceira guerra mundial que já faz parte então do fim? Com certeza, com certeza. Então o anticristo ele vem num cenário de guerra. Esse cenário agora atual... E o cenário é o que estamos vivendo agora. Esse cenário é apropriado para a vinda do anticristo, porque em Apocalipse 6:2 ele é o cavaleiro branco, é o cavaleiro que traz a paz. Daniel 9:27 diz que ele fará uma aliança com muitos, com as potências do mundo. Então é preciso que haja esse desarranjo, esse rumor, esse pavor, esse momento que nós estamos vivendo de instabilidade, de não se saber no que vai dar, é o cenário apropriado para a vinda do anticristo. Ele vem nesse cenário. E o que ele faz? Ele apazigua. Ele resolve o problema financeiro, ele resolve o problema político, ideológico, e ele resolve o problema religioso, certo? E aí nós entramos no período chamado de Grande Tribulação, que é composto de 7 anos, Daniel 9:27, Daniel capítulo 11 fala disso, e depois desses 3, aí ele em Daniel 9:27 diz que durante 3 anos e meio ele faz essa paz, ele promove essa paz, esse equilíbrio mundial, e no meio dos 3 anos e meio ele vai romper com algumas nações. Nesse rompimento com algumas nações, sendo Israel o centro do epicentro lá, o centro da guerra, ele vai promover um ajuntamento de nações
provocando uma terceira grande guerra mundial. Está previsto na profecia. E isso inclui a questão você falou dos selos aí, né? E foi o quinto que é o Cavaleiro da Paz. É o primeiro. O primeiro. Selo. E o da guerra? É o sétimo? É o último? É o 2. É o 2? O segundo. Eu tô muito bom em teologia, tá? Escatologia. Escatologia, né? Tô muito bom em escatologia. Então, como que será então esse selo? Qual o tempo da abertura desses selos aí? Porque você falou de 7 anos, mas inicia quando? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque o anticristo ele surge nesse cenário, o mundo hoje, né, essas guerras, essa possibilidade do apagão ser algum tipo de retaliação ou de planejamento para coisas piores que virão, e elas virão, é importante frisar que nós vamos entrar em momentos muito tenebrosos. E a Bíblia diz, né, o que há de vir virá e não tardará. E não tardará. Então, e fala também para se preparar para o dia mau que também há de vir. Sim. Então, nós estamos realmente entrando em momentos de dores. Jesus falou sobre isso. É um momento de dores, né? Princípio de dores, e esses momentos de dores vão permear a sociedade como um todo. E já percebeu-se que, como nós estamos hoje vendidos à tecnologia, estamos hoje totalmente dependentes da eletricidade, a ponto de que se nós tivéssemos um apagão de uma semana, o mundo viraria um caos, a Europa viraria um caos, país de segundo mundo, de terceiro mundo, entraria em período da época das cavernas. Se houvéssemos um apagão de uma semana. Olha a vulnerabilidade do mundo. Só que esse cenário é um cenário que vai apontar para o anticristo. É um cenário que é necessário para que ele venha. Então ele vem resolvendo o problema dessa instabilidade, desse rumor de guerra, ele apazigua, mas depois ele entra na segunda fase do projeto dele, que é um projeto de domínio do mundo e adoração à sua própria pessoa. A gente falou aqui, né, sobre as pandemias, né? Falamos aqui também sobre as guerras econômicas e as guerras religiosas, mas há agora um momento também crucial, que é a evolução da tecnologia. E sempre se falava também de uma guerra cibernética. Você acha também que há a possibilidade de usar a tecnologia e isso ser um instrumento aí para iniciar uma guerra também? Inclusive, isso é tão importante que quando o anticristo vem, Apocalipse 13 diz, falando ali detalhadamente sobre o modus operandi dele, que ele é um grande líder e que ele se destaca no meio de 10 grandes líderes mundiais, está lá no capítulo 13, verso de número 2 a seguir. Só que depois surge um outro personagem que é chamado de falso profeta, e esse outro personagem faz uso da tecnologia. Observe que em Apocalipse capítulo 13, né? Capítulo 13 de Apocalipse, versículo de número 16, versículo de número 13 em seguir. Olha o que diz. E fez com sinais maravilhosos, fogo cair do céu, né? E engana os que habitam sobre a terra com sinais e prodígios, e faz com que os habitantes da terra adorem a imagem da besta. Essa imagem da besta, sem dúvidas nenhuma, hoje os escatólogos estão concordando com isso, que essa imagem da besta tem a ver com algum tipo de inteligência, de IA, inteligência artificial, algum tipo de avatar com inteligência artificial, que o falso profeta vai usar. Então esse cenário é apropriado para a vinda do anticristo, está tudo sendo treinado, ensaiado, e nós estamos vendidos a isso. Nós não conseguimos mais sobreviver sem essa tecnologia, sem ter o multibanco no celular, pagar tudo do celular. Então nós somos extremamente dependentes disso. Olha como tudo está favorecendo o anticristo. E é interessante que as pessoas sempre rejeitavam, eu não vejo mais comentar sobre falar a marca da besta, que no futuro ia ser um chip na testa ou na mão. Mas hoje as pessoas estão todas, digamos assim, refém da tecnologia, que essa tecnologia por trás tem chips. Tipo, quem é que hoje não usa um telemóvel? Antes era o cartão de crédito tem chip. Hoje todos os, digamos assim, aplicativos são de código, esses códigos também de chip. Isso também não tem já a ver com a visão da palavra, da escritura também? Com certeza. Essas tecnologias, elas favorecerão muito. E a Bíblia antecipa. Quando a Bíblia fala da marca da besta,
A Bíblia está claramente fazendo menção de algum tipo de meio de controle, tecnológico, obviamente. É claro que as pessoas que, isso é importante para os nossos, quem está assistindo aí, é importante você saber disso, que as pessoas não serão, as pessoas serão forçadas, obviamente, a se integrar ao sistema, mas a marca da besta é algo deliberado, é uma decisão. Isso é importante. A marca da besta virá mediante uma decisão da pessoa. Significa dizer que alguém pode se excluir disso. Ou Tá seja, bem? vai ter alguém então que vai impor, mas você tem como dizer não também, como escolher. Você vai ter. Não vai ser então algo superficial, como eu falei aqui, citei de alguma Sim, tecnologia que sim. já está em evidência hoje. A duras penas, pagando muito alto por isso, um preço muito alto por isso, você vai também poder negar. E aí você vai ter que viver um pouco fora do sistema. O que não é recomendado para ninguém. Se a vida já está difícil hoje, do ponto de vista religioso, em meio às perseguições, não dá nem para comparar nem de perto o que vai acontecer na grande tribulação. Então, há a possibilidade de alguém não aceitar o sinal da besta. Agora, é óbvio que esse sinal tem a ver com tecnologia. Nós estamos fazendo aqui essa releitura aqui e também, cara, inserindo aqui a questão da grande tribulação e falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Será? A Terceira Guerra Mundial já será o fim do mundo? Quando teve a Primeira Guerra Mundial, claro que não chegou nem a terça parte do mundo, né? Começou em alguns países, né? E a Terceira Guerra Mundial fala-se das nações da Terra. Isso será realmente a possibilidade de haver a Terceira Guerra e todas as nações estar envolvidas? Porque tem umas pessoas que falam, não, mas aquele país ali não se mete em guerra, não está envolvido em nenhum problema, digamos assim, econômico, de acertos com os Estados Unidos, com China, que são as grandes potências, né? A Rússia. Então, essa Terceira Guerra, dentro desse contexto aí, nenhuma nação vai ficar de fora, todos então vai ter que estar inserido dentro desse processo? A verdade, Morivaldo, é que as nações mais preponderantes são 10, que é exatamente as 10 cabeças da besta. A besta é um império que será comandado pelo anticristo. E essas 10 nações são as nações que comandam o mundo. Já que você está falando das 10 aí, o povo vai querer saber, perguntar, e eu também, qual é essas 10 nações? Você Ok? lembra? Consegue passar para gente? Dá para passar assim. As 10 nações preponderantes hoje é muito fácil de mapear, né? É China, Rússia, Alemanha. Aqui do bloco da Europa, por exemplo, nós temos uma boa parte das 10 nações, né? Estados Unidos, nós temos França. França tem também um papel interessante nisso aí. Turquia é uma grande incógnita, né? Porque Turquia, ela comunga tanto com o mundo árabe quanto com a Europa. Então, ela consegue contactar e conectar esses... E sempre foi um cenário muito interessante, aquela região da Península Anatólia Antiga, que hoje a Ásia é a ponta ali da Ásia Menor. Então, Turquia é outro país que também faz parte dessas nações. A Síria, por guerra de procuração, tá bom? O Irã, por guerra de procuração, tá bom? Ou seja, usa como bucha, como bala, munição no processo da guerra. Então, as 10 nações, com certeza, estão entre Estados Unidos e umas 5 da Europa e mais algumas 4 do Oriente Médio, incluindo a Turquia, que fica ali no meio do mapa. E é, obviamente, o grande dragão vermelho, né, que não é o dragão vermelho de Apocalipse 12, mas a China, com certeza, também faz parte desse bloco das 10 nações que comandam o mundo. Forte isso, hein? Forte isso. Antônio, isso na tua visão, como que ficará a humanidade na Terra após a guerra? Haverá, depois da guerra, ainda sobreviventes? Depois de tanta tecnologia, tanto poder, de tudo do arsenal que os homens estão preparando para essa terceira guerra? Olha, a Bíblia é muito clara que o mundo não termina aí. O mundo não termina com a terceira grande guerra mundial. O que nós precisamos compreender é o seguinte, do ponto de vista cronológico, esse momento é um momento de tremendo pavor e de muito calor de guerra e consequências delas, e desarranjo político, e consequentemente de fome e uma série de outras coisas. O anticristo vem, bota a ordem na casa. 3 anos e meio de plena paz,
né, onde ele vai ali, o mundo vai gozar de uma evolução, um equilíbrio financeiro e tudo mais, e uma paz até religiosa. Depois ele se demonstra, ele se revela. Quando ele se revela, em Apocalipse, capítulo de número 6 e verso de número 4, o verso de número 2 é o surgimento do cavaleiro branco. João é chamado pelo anjo e o anjo diz, olha, eis que aí o cavaleiro branco, João vê. Depois, João vê no versículo 4, um cavaleiro vermelho. Esse cavaleiro vermelho é o cavaleiro da guerra, que surgirá no final dos 3 anos e meio da grande tribulação. Tá bem? Então, esse cavaleiro vermelho, ele tem a ver com a coalizão das 10 nações, que, na liderança do anticristo, tentarão destruir a nação de Israel. Tá? Então, terceira grande guerra mundial, ou também conhecida como Guerra do Armagedon, conforme fala em Joel, capítulo de número 3, do verso 12 a seguir, essa grande guerra do Armagedon, que será ali no Vale do Megido, aquele grande vale, aquele vasto vale na frente da cidade de Jerusalém, onde as nações se ajuntarão para destruir Israel. Essa é a terceira grande guerra mundial. É claro que haverão outros conflitos, porque acende outros conflitos com interesses particulares e menores. Mas o ápice da grande guerra mundial envolve a nação de Israel, envolve as principais potências da terra. A Rússia terá um papel preponderante do ponto de vista de liderança dessas nações e o anticristo vai estar na frente. Agora, é óbvio que não acaba aí. Porque Zacarias, capítulo de número 14, diz que Jesus vem e ele desce no Monte das Oliveiras e desce para livrar o povo da promessa. Quem é o povo da promessa? A nação de Israel. E dentro dessa palavra, então, ele vai vir no meio do conflito, então? No meio do conflito, quando Israel já estiver totalmente encurralado, totalmente despojado já, não vai ter mais defesas. Imagine o domo de ferro tentando ali defender, e tem mísseis que ele já não consegue defender. Israel já totalmente desestruturado do ponto de vista bélico, e não tendo mais defesas, e o anticristo prevalecendo. Aí o texto diz, Zacarias 14, verso 2, também no capítulo 12, Jesus desce, pisa no Monte das Oliveiras, e o texto diz que com o sopro da sua boca, ele desfaz todos os exércitos do mal. É óbvio que nesse período, nesse tempo de guerra, muita coisa está acontecendo. Algivas nucleares até vão ser deflagradas, porque Apocalipse diz que viu saraiva de fogo descendo do céu. João viu saraivas de fogo descendo sobre a terra e a morte reinando sobre a terra. Tem um texto em Apocalipse, capítulo 11, que diz que até para enterrar os mortos deverá levar 3 meses, que é exatamente um tempo onde a radiação baixa. Então está tudo muito explícito sobre essa grande guerra. Agora, o que é confortante para nós hoje no mundo é sabermos que ela não será deflagrada sem que antes apareça o anticristo. Pelo menos do ponto de vista profético, é onde baseamos a nossa fé, a terceira grande guerra mundial não será deflagrada sem que o anticristo primeiro apareça no cenário mundial, sem que ele se pronuncie como grande líder que forneça uma falsa paz para esse momento agora e posteriormente ele mesmo cause uma grande guerra, principalmente contra a nação de Israel. Mas há, né, muitos comentários e rumores que já estamos, como você falou também, né, das dores, da grávida e tudo, que já estamos vivendo esse caos, né, de cenários e rumores de guerra. Então, não é necessário ser decretado, não, começou, já iniciou a Terceira Guerra Mundial. A qualquer momento esse anticristo também não pode se revelar e já começar a dizer, não, agora eu vou trazer uma paz, dentro desse cenário já que estamos vivendo, sem ter conflitos, digamos assim? Sem dúvidas nenhuma, sem dúvidas nenhuma. O Daniel, né, o profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, ele fala sobre isso. Ele diz que quando houvesse esse clima todo de guerra, esse anticristo viria com a solução. Está no capítulo 9, verso 26 e o verso 27. Então, nós percebemos que a eminência da vinda do anticristo é tão grande para o momento atual quanto a vinda de Cristo para a igreja. Então, a igreja deve estar atenta, que todos esses cenários mundiais, políticos e econômicos, e
toda essa guerra econômica e a possibilidade de uma terceira grande guerra mundial e uma guerra de bombas atômicas é um cenário que aponta para dois grandes eventos. A vinda do anticristo e a vinda do verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo virá. Para quem? Para a igreja. Arrebatando a igreja. Tem um texto que eu queria deixar aqui rapidamente na carta de Paulo, uma carta escatológica que está escrita aos Filipenses, carta de Paulo, 2 Filipenses, capítulo de número 2, né? 2 Tessalonicenses, perdão, capítulo de número 2, quando Paulo diz assim, olha só o que Paulo diz. A partir do verso de número 3, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e então se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe contra tudo que se levanta e contra tudo que se chama Deus. É esse o problema religioso dele, ele quer ser Deus. Tudo que se adora, a ponto de querer entrar no templo de Deus, parecendo Deus e pedindo adoração como Deus. Aqui vem a teoria da construção do terceiro templo em Jerusalém. Não vos lembrais dessas coisas, Paulo dizendo, quando eu já dizia isso quando estive convosco? Aí continua, agora sabeis o que o detém. O que detém a vinda do anticristo? Aí Paulo diz, há um que o detém para que seja manifestado. Porque o mistério da injustiça, a injustiça, né, que é o prelúdio da vinda do anticristo, já está no mundo. Mas vós sabeis que há um que o detém. Incrível que esse um aqui no grego é uma unidade de coletividade. Uhum. Profeticamente aponta para a igreja. Quem detém que o anticristo se manifeste? O Espírito Santo agindo dentro de um povo. A igreja protesta. A igreja hoje é a última fronteira para que o anticristo se manifeste. O cenário de guerra está apropriado para a vinda dele, como cavaleiro branco. Mas a igreja, estando na terra com o Espírito Santo, é um empecilho profético para a manifestação dele. Aí, Paulo, olha só, Paulo fecha o assunto dizendo, mas quando esse que o detém for retirado da terra, ou seja, quando a igreja for arrebatada, então se manifestará e será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o esplendor da sua glória e o sopro da sua boca. Então existe uma ordenzinha profética, né, para que o anticristo se manifeste. O cenário está aí para que tudo aconteça, mas a igreja na terra, com o Espírito Santo, é um tipo de bloqueio profético. Quando a igreja for tirada, então o anticristo se manifesta e se desencadeia aquela agenda da grande tribulação. Que aí é que tem o discurso, né, do pré e pós-tribulacionista. Sim, sim. Ou seja, você defende e a palavra é clara em dizer que a igreja não vai estar, então, aqui quando o anticristo, então, se manifestar. Sim, sim. Olha aí, interessante isso, tá? O que é que a população deve fazer quanto a se cuidar, se preparar e observar os sinais, Antônio? Olha, nesse primeiro momento, é muita atenção. Sigam as orientações. A gente também não pode ser, né, espiritualista a ponto de dizer não. O fato de Jesus voltar e eu estar em oração já basta, e eu estar vigilante. Eu não me importo. Obviamente. Tem umas pessoas que falam, não me importo, já fiz minha parte, já falei, não quero ouvir. Pá. Tem gente que pensa dessa forma. Tem os que espiritualizam tudo. Uhum. E aí, esse momento, esse aperto de guerra, ele é iminente, ele está aí. Outros apagões virão. Outros tipos de manobras para que o grande start, né? Tem a teoria aí do que a gente tá muito na mídia, né? A teoria do grande reset, né? Para que o grande reset venha, até que o grande reset venha, muitas coisas terríveis acontecerão na sociedade. E nós, que temos a mente de Cristo, precisamos estar preparados. Você tem sim que ter lá o seu estoque de alimento, você tem que se preparar. Você tem que estar preparado para o momento. É claro que nós sabemos que Cristo volta e o nosso objetivo é esse. Né? Então eu não vou construir um bunker, mas eu tenho que me preparar com o básico. Né? Uma reserva de alimento, uma reserva de água, o fósforo e outros elementos básicos, né? Que era utilizado no período dos nossos avós e bisavós. Então nós temos que estar atentos a esses detalhes e agir com responsabilidade. Porque o tempo, a questão aqui vai apertar. O cerco, os apertos
inerentes a essa agenda do restart vai apertar. Há uma guerra né, falaciosa de que o mundo precisa rever a questão financeira. E isso tudo por quê? Olha só, preste bastante atenção nisso aqui. Por que as principais potências do mundo estão falando na possibilidade de um reset? Por quê? Porque eles devem. Muitas nações têm dívidas que são impagáveis. Então, um grande reset limpa as contas e aí começa-se de novo, propõe-se uma moeda mais igualitária e por aí vai. Mas e a população? A população vai pagar duras penas com isso. A população vai sofrer muito. Então, são mais do que avisos claros de que nós temos que estar, até a vinda de Cristo, vigilantes, sóbrios e preparados. Porque o grande reset é uma realidade das potências mundiais. Né? Os Estados Unidos agora está com uma dívida trilionária. Os Estados Unidos precisa competir, precisa vender, precisa fortalecer a moeda e não está vendo o jeito. Tanto é que está criando essas taxações absurdas, mirabolantes contra a China e outros países mais, mas ainda assim não resolve o problema. Vai haver aí, irmãos, antes da vinda de Cristo, vai haver aí problemas gravíssimos de ordem econômica mundial e nós precisamos estar bem atentos a isso. Pois é, alertas. E falando sobre a questão da teoria de conspiração e tudo, há grandes nomes, inclusive no Brasil, né, que sempre teve alertando, inclusive agora, saiu notícia hoje, né, de um jornalista que sempre falou sobre esses preparos de bunker, de alimento, de teorias políticas, de guerra e tudo, um cara que até ele mesmo fala nos podcasts que ele era satanista, né? Mas depois ele chegou a se converter, virou cristianismo, alguma coisa, ou não? Ele ficou neutro? Fala um pouco mais dele e revela quem é que eu estou falando aqui. Pronto, o Daniel Mastral, né? Que até morreu, acho que foi ontem ou foi anteontem, não sei. E morreu de uma forma, né, que ainda não foi revelado o que é que aconteceu. Foi encontrado ao lado do carro, morto, sim, mas até então não se sabe. Que era algo que ele temia e sempre falava, né? Que iriam tirar a vida dele. Mas até então de maneira duvidosa, né? Até duvidosa essa morte. As próprias notícias que são chegadas não trazem nenhum tipo de solução clara. Ele era um grande estudioso da geopolítica, né? Ele, apesar de ter sido satanista, em alguns pontos da escatologia ele não conseguia fechar a ponta, mas ele tinha uma leitura muito clara da geopolítica mundial, ele tinha algumas previsões que deram muito certo. Inclusive ele preveu esse momento que nós estamos vivendo econômico, as taxações, ele preveu a vinda do Trump, e de fato o Trump voltou, né? Quando todo mundo pensou que não tinha mais jeito, no meio daquelas condenações, as retaliações da esquerda americana, o Trump voltou. Então ele era um cara que ele tinha vamos dizer assim, um sexto sentido, ele tinha uma capacidade de prever questões que eram muito complexas. Para o mundo aí, para os grandes, quem manda no mundo, esse tipo de pessoa incomoda. Nós não sabemos realmente a motivação da morte, né, o que causou a morte dele, mas sem querer... E é tanto que teve uma conotação tão gigantesca que em 2024, ano passado, ele foi chamado aí para dezenas de podcasts, várias matérias sobre ele, sobre as previsões geopolíticas dele. Então, tem algo aí meio que oculto dentro desses casos aí. Com certeza, né? Tem alguém aí que não queria que ele continuasse falando. Calaram a voz dele, né? E de uma certa forma, ele realmente causava algumas instabilidades. Pois é, meus amados, estamos chegando ao final de mais um episódio. Esse é o segundo episódio, o Fim dos Tempos Podcast. Antônio Almeida sempre aqui conosco. Em breve também vamos estar convidando outros teólogos para sentar aqui à mesa. Eu apenas para aprender e fazer a mediação, porque bem curto aqui o meu conhecimento quanto a esse assunto, mas a gente é curioso e sempre busca quem sabe para compartilhar para conosco. E como eu compartilho conhecimento para mim, eu compartilho para vocês também. Antonilson, a pergunta dentro desse contexto de fim dos tempos, já falamos no outro sobre o oitavo Papa e agora falando sobre a guerra e a revelação do anticristo. E há uma pergunta, não sei se tem a ver, mas talvez tenha, mas me veio aqui agora a pergunta aqui. Jesus ele vem para resgatar a igreja, mas depois de acabar
acabar tudo na Terra? A humanidade volta à Terra ou a humanidade vai viver a eternidade nos céus? É uma excelente pergunta. Essa pergunta ela é respondida com Apocalipse capítulo 19 e também o capítulo 20. Apocalipse capítulo 19 fala de uma festa no céu. Começa falando de uma multidão de vestes brancas participando de uma boda, que é um tipo de festa de casamento. Essa boda tem Cristo e tem o povo, a igreja que está de branco no céu. Na sequência, a partir do verso de número 11, já narra a vinda de Cristo à terra, que vai bater exatamente com Zacarias capítulo 14. E ele vem para quê? Ele vem para livrar a nação de Israel, que tem a promessa de Abraão. Nessa descida dele, Cristo desce e acontece a terceira grande guerra mundial. Só que a história não acaba aí, porque Cristo desce para reinar na terra. E aí já emenda o capítulo 20 de Apocalipse ao 19, ou seja, Cristo desce, limpa da terra todos aqueles que aceitaram o sinal da besta, lança no lago de fogo o falso profeta e também o anticristo, lá no capítulo 20, verso de número 4, né? No verso de número 6, é bem-aventurado aqueles que participaram da primeira ressurreição, falando da igreja. E aí ele instaura um período de milênio, porque a partir daí Satanás é preso e a terra entra no período do reino literal de Cristo durante 1000 anos. Então, sim, a vida na terra continua, com Cristo agora reinando literalmente a partir de Jerusalém, está no capítulo 20 de Apocalipse, e esse reino será um reino de paz, aonde tanto o profeta Isaías como outros profetas disseram que o menino pastará com o leão, o cordeiro pastará com o leão, e o menino poderá meter a mão no buraco da cobra e não lhe fará dano algum. Esse período de paz, de tecnologia avançada, onde o próprio Isaías, na sua profecia, diz que quem morrer com 100 anos morrerá jovem ainda nesse período, porque haverá ainda pecado ainda nesse período. Será o último período cronológico na Terra. Então a vida vai continuar. Depois da grande terceira guerra mundial, infelizmente, né, o que acontece depois de amanhã, aquele filme que está no auge aí, ele não revela tudo. Eu prefiro continuar com o texto bíblico, apesar da terceira grande guerra mundial, que vai acontecer ali na Batalha do Armagedon, ser devastadora para o mundo também passará por uma purificação, e os que não aceitaram o sinal da besta serão convidados a reinar com Cristo, a nação de Israel principalmente, né? A igreja que foi arrebatada entrará num período de 1000 anos de paz, tendo Satanás preso, e depois os desdobramentos da escatologia. Forte afirmações, né, bíblicas aqui no nosso podcast Fim dos Tempos. Para você querer, né, se aprofundar e conhecer mais sobre escatologia, o Antônio Almeida, ele tem, né, um curso aí que vai mais profundo quanto a isso. Passa para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast informações sobre esse material. Nós temos um curso de escatologia, onde você vai ser treinado nos principais eventos do fim. Você vai ser treinado sobre o princípio das dores em seus detalhes, a volta de Cristo, a grande tribulação em suas 2 fases. Você vai ser treinado sobre o milênio, você vai aprender sobre juízo final, você vai aprender sobre o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Então, eventos escatológicos, né? Vale muito a pena estar antenado, porque quem sabe para onde vai, não erra o caminho. Maravilha, então tá aí. Antônio Almeida aqui, mais um episódio do Falando Sério Podcast. Ele está também dirigente da congregação ali, ADEF, em Odivelas. Quais os dias que tem reunião, que tem culto lá? Nós temos culto todas as terças às 19 horas, quintas às 19, sábado e domingo às 18 horas. Você é nosso convidado especial, Rua Major João Luiz, Galpão B. Você é muito bem-vindo. Então tá aí, gente. Por hoje é só. Esse assunto sobre a Terceira Guerra Mundial é um episódio que levaria meses aqui falando e não teríamos, de fato, né, a precisão, né? Não tem a precisão, né? Há teorias e há também a visão dentro da palavra profética, com o Anthony traz aqui para nós nesse episódio de hoje. Mas eu quero aqui deixar o meu abraço para todos vocês. Sigam o pastor Antônio Almeida. Para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal para você acompanhar todos os episódios, tá bom? Vamos estar gravando muito mais episódios, falando muitos assuntos decorrente do fim dos tempos, que é o tema do nosso podcast. E siga também a nossa página lá no Instagram,
tá bom? Fim dos Tempos, lá no Instagram, para você estar acompanhando também outros vídeos que vamos estar produzindo para vocês. O que é que você tem mais para acrescentar para a gente finalizar o programa de hoje? Eu agradeço pela oportunidade de poder estarmos aqui falando de temas tão importantes. E apenas aquela pergunta que você fez, né, sobre os reis, né, sobre Apocalipse 17, que é o Sobre os verbo 5 reis. os 5 reis, né? É. E é muito importante nós nos situarmos nisso, porque no capítulo 17 de Apocalipse, o verso de número 6, ele fala sobre a vinda de 5 reis que cairiam, e mais um sexto, e depois viria o último, que seria o reino do anticristo. Então nós temos historicamente aqui, e é muito importante isso aqui, historicamente nós temos os 5 primeiros reis, né, que caiu, os 5 primeiros reis que caiu. O primeiro dos reis foi o reino egípcio, né, o Império Egípcio. Isso aconteceu na queda do faraó Mênfis, né. Também veio depois o Império Assírio, que também caiu, está dentro da história bíblica, em 722 a.C., em 2 Reis, capítulo 15. Também temos o terceiro, que é o Império Babilônico, que também caiu, 2 Reis, capítulo 25, isso por volta do ano 586 a.C. Império Persa, que sucede o Babilônico, que também caiu por volta ali do ano 300 a.C., está em Esté, capítulo 3 e 9. Também o Império Seleucida, né, que também caiu, foi um império que dominou sobre a nação de Israel, está em Daniel capítulo 8, capítulo 11. E nós também vimos o Império Romano, que acabou de cair, né, que está ruindo em si, que o Papa caiu e o império está sem poder, automaticamente podemos dizer que caiu, e tem um último império que está vindo aí, é o 7º reino, e esse 7º reino é o reino do anticristo. E não vem de Roma, não é o Papa. E para quem quiser saber sobre esse Não Vem de Roma e não é o Papa, assiste aí, tá, o primeiro episódio, o anterior a esse, para você entender tudo que o Anthony passou aqui de informações para você, tá bom? Então, acho que por hoje é só. Né? Esse assunto aqui acho que seria interminável, mas acho que boas, né, pontuações dentro da palavra, da profecia bíblica, trazendo aí esclarecimentos para você que acompanha o Fim dos Tempos podcast. Muito obrigado, tudo de bom para você e para você que está em casa. Meu abraço, comentem, compartilhem, tá bom? Bastante, deixa o seu like também. Tchau, tchau. Deus abençoe.